25. Copy System capítulo 241. Matando Anzu. Autor Dragonix. Esse capítulo veio de novelfull.net. Não se esqueça de conferir o site. Eu não esperava ouvir sobre a deserção de Orochimaru tão cedo pela manhã. Shin tomou seu café da manhã, ouvindo a conversa ao redor. Embora tivesse imaginado que a deserção de Orochimaru era iminente, não esperava que acontecesse tão cedo. Orochimaru desertou na noite passada, e Jiraiya deixou Konoha esta manhã para trazê-lo de volta. Depois do café da manhã, Shin deixou Konoha. Ele tinha uma missão a cumprir. Sua partida foi recebida com alívio pelos superiores de Konoha. Uzumaki Shin era uma bomba relógio ambulante. Eles estavam felizes por ele ter ido embora. Shin apareceu na Terra da Chuva. A Akatsuki não era mais apenas Nagato. Os 6 caminhos da dor haviam sido criados, e o caminho Deva ainda usava o corpo de Yaiko. Sasori e Kakuzu também se juntaram. Uzumaki Shin. Nagato franziu a testa ao ver Shin. O que ele estava fazendo ali? Nagato, encontrei alguém adequado para Akatsuki. Orochimaru do Sannin. O que você acha? Orochimaru? Ele é um ninja de Konoha. Por que ele se juntaria a Akatsuki? Nagato já havia conhecido Orochimaru antes. Suas informações estão desatualizadas. Você deveria sair mais. Orochimaru desertou. Sair mais? Nagato olhou para as pernas. Ele ainda estava em uma cadeira de rodas, como poderia sair mais? Se Orochimaru desertou, ele pode estar disposto a se juntar a nós. Nagato não duvidava da força de Orochimaru, ele estava qualificado para se juntar a Akatsuki. Você não veio aqui só para isso, veio? Nagato olhou para Shin. Ele não acreditava que Shin faria uma viagem especial só para recomendar alguém. Você tem razão. Vou matar Anzu. Só queria te avisar. Matar Anzu era seu objetivo principal, não recomendar Orochimaru. Mesmo sem a recomendação de Shin, Orochimaru ainda se juntaria a Akatsuki, embora ele fosse embora mais tarde. Você vai matar Anzu. Nagato tentou se levantar, mas não conseguiu. Não, Anzu só pode morrer pelas minhas mãos, disse Nagato com firmeza. Ele queria matar Anzu há muito tempo, mas estava ocupado criando os 6 caminhos da dor e recrutando membros. E ele não tinha certeza se conseguiria matar Anzu. Ele era forte. Tente tirá-lo de mim se puder. Shin disse, e então saiu. Ele tinha sido gentil o suficiente para informar Nagato, mas não ia deixar Nagato roubar sua presa. Shin tinha a missão de matar Anzu. O sistema havia emitido a missão enquanto ele ainda estava em Konoha. A recompensa foi um cartão de replicação avançada. Embora Shin não precisasse realmente de mais cartões de replicação, ele não se importaria de ter mais. Ele poderia usá-los para copiar as constituições de outros povos, o que aumentaria sua força. Uma carta de replicação avançada valia a pena. Após Shin partir, Nagato usou a força repulsiva de seu Rinnegan para se erguer no ar e seguiu Shin com os 6 caminhos da dor. Ele teve que matar Anzu para vingar seu melhor amigo. Mas quando Nagato começou a se mover, Shin já havia chegado ao local de Anzu. Anzu! Saiam daqui! O grito de Shin ecoou pela vila. Anzu, que surgiu para confrontar o intruso, imediatamente tentou fugir quando viu que era Uzumaki Shin. Se ele não conseguisse vencer, ele fugiria. Mas ele não conseguiu escapar. Onde você pensa que está indo? Universal Pu. A mão de Shin brilhou com uma força gravitacional negra. Anzu, que estava usando a técnica de cintilação corporal, foi puxado de volta para Shin. Quando estava prestes a alcançá-lo, Shin usou Shinra Tensei. Boom! Anzu caiu no chão, com os braços e ossos quebrados. Só isso? Ele já caiu? Shin ficou decepcionado. Jutsu de invocação. Anzu mordeu o dedo e usou o jutsu de invocação para invocar sua salamandra. Você consegue usar selos de uma mão? Impressionante. Shin ficou surpreso. Salamandra, leve-me embora. Anzu não estava planejando lutar contra Shin. Ele queria escapar. Você vai mesmo fugir? Que patético. Shin zombou. Anzu nem teve coragem de lutar. É claro que a maioria das pessoas não teria coragem de encarar a morte. Você não vai escapar. A menos que eu deixe. Liberação de madeira. Jutsu do dragão de madeira. Um dragão de madeira enrolou-se em volta da salamandra, absorvendo seu chakra.
Feras invocadoras também tinham chakra. A salamandra não conseguia escapar. Anzu não conseguia nem dissipar sua invocação. Sua rota de fuga estava bloqueada. Não estou interessado em brincar com você. Vamos acabar com isso. Shin apareceu diante de Anzu num piscar de olhos e perfurou seu coração com a espada Kusanagi. Anzu nem teve tempo de reagir. Ele morreu sem saber por que Shin o havia matado. Shin então ordenou que o dragão do madeira esmagasse a salamandra. A poderosa fera invocadora estava morta. Jing. Parabéns, mestre. Missão cumprida. Você recebeu uma carta de replicação avançada. Anzu, você deveria se considerar sortudo. Morrer pelas minhas mãos é uma misericórdia, disse Shin, olhando para o cadáver de Anzu. Se Nagato tivesse sido quem matou Anzu, ele o teria torturado. Copie System capítulo 242. Você é o Kakuzu que jogou uma kunai em Azirama. Pouco depois de Shin matar Anzu, Nagato chegou com 6 caminhos de Paine. Onde está Anzu? Nagato perguntou, vendo apenas Shin. Ele está morto. Você deveria estar me agradecendo. Se não fosse por mim, você teria tido dificuldade para matá-lo, disse Shin com um sorriso. O Nagato atual não era o Nagato futuro que havia dominado as habilidades do Rinnegan. Ele ainda não estava familiarizado com o Rinnegan. Não que ele não pudesse matar Anzu, mas não seria fácil. A técnica de cintilação corporal de Anzu era muito boa. Ele era um oponente escorregádio. Nagato olhou para o cadáver de Anzu. Agradecer ao Shin. Ele queria matar o Shin. Shinra Tensei. O caminho Deva atacou Shin sob o controle de Nagato. Shin usou Kamui para se tornar intangível, evitando o ataque. Nagato, você quer que eu desmantele seus 6 caminhos da dor? Perguntou Shin com um sorriso. Mas Nagato não sentiu nenhum calor em seu sorriso. Nagato hesitou. Ele não se importava com os outros caminhos, mas não podia deixar Shin destruir o caminho Deva. O caminho Deva foi criado a partir do corpo de Yaiko. Ele não podia deixar que o corpo de Yaiko fosse destruído. A razão pela qual ele usou o corpo de Yaiko para criar os 6 caminhos da dor não foi para profanar o corpo de Yaiko, mas para permitir que Yaiko realizasse seu sonho de outra maneira. Uma escolha sábia. Com seu corpo frágil, nem sendo você seria amparo para mim. Shin não estava tentando menosprezar Nagato deliberadamente. Era apenas a verdade. Embora Nagato eventualmente alcançasse o nível de Super Kage com o Rinnegan, ele ainda não havia chegado lá. Embora tenha recuado, Nagato estava frustrado. Ele queria matar Anzu pessoalmente para vingar seu melhor amigo, mas Shin havia roubado sua presa. Eles retornaram ao esconderijo da Akatsuki. Nagato permaneceu escondido, usando o caminho Deva como a face da Akatsuki. Shin ainda não tinha ido embora. Ele queria conhecer os outros membros da Akatsuki, Sasori e Kakuzu. Sasori era neto de Shio, um gênio marionetista e ninja desaparecido de Suna, responsável pela morte do terceiro Kazekage. Suas ações desencadearam a Terceira Guerra Mundial Ninja. Kakuzu era ainda mais interessante. Ele era praticamente um velhote, possivelmente o shinobi mais velho do mundo. Ele possuía o medo do rancor da terra. Uma técnica que lhe permitia roubar corações e prolongar sua vida. Ele podia armazenar até 5 corações de uma vez, cada um se transformando em uma criatura negra monstruosa capaz de usar o jutsu do dono original. Ele era originalmente de Takigakura e certa vez tentou assassinar Azirama Senju, um feito do qual ele tinha muito orgulho. Shin entrou no esconderijo da Akatsuki. Sasori e Kakuzu estavam lá. Este é um novo recruta. Sasori perguntou, sua voz vindo de Iruko, sua marionete. Iruko era uma marionete humana feita de um shinobi que Sasori havia matado. Ele passava a maior parte do tempo dentro dela. Shin olhou para Sasori, depois o ignorou e se concentrou em Kakuzu. Ele estava mais interessado em Kakuzu do que em Sasori. Ele não estava interessado em marionetistas. Com seu Rinne Tensegan, ele era o melhor marionetista do mundo. Então você é o Kakuzu que jogou uma kunai em Azirama Senju, fugiu e se gabou de lutar com ele? Shin perguntou a Kakuzu, com um brilho brincalhão nos olhos. Os olhos de Kakuzu se estreitaram perigosamente. Ele percebeu que Shin estava zombando dele. Morra. Kakuzu atacou Shin com seus fios negros. Vamos conversar sobre isso. Você não pode me derrotar de qualquer jeito. Shin bloqueou o ataque com um escudo de areia de ferro.
A liberação magnética do terceiro Kazekage. Sazori ficou chocado. Sazori ficou chocado. Fazia tempo que não sentia emoções tão fortes, desde que se transformara em uma marionete. O caminho Deva, controlado por Nagato, observava Shin atentamente. Os 6 caminhos da dor também eram marionetes avançadas. O que o caminho Deva via, Nagato via. Nagato não impediu o ataque de Kakuzu. Ele queria ver do que Shin era capaz. Embora eles fossem supostamente colaboradores, Nagato não confiava totalmente em Shin ou no homem mascarado que dizia ser Madara Uchiha. "Você é Uzumaki Shin?" Kakuzu perguntou, parando seu ataque e olhando para Shin, uma mistura de choque e ganância em seus olhos. Havia uma recompensa por Shin, a maior recompensa do mercado negro. Kakuzu, que amava dinheiro, via Shin como um tesouro ambulante. Bom! Uma força invisível atingiu Kakuzu, fazendo-o colidir com a estátua demoníaca, que tremeu com o impacto. 4 de seus corações foram destruídos instantaneamente. "Não gosto desse olhar nos seus olhos. Se me olhar assim de novo, eu te mato. Vá em frente, me teste. Eu te desafio." Shin usou sua força repulsiva, Rin Tensegan, para atacar Kakuzu. Shinra Tensei foi apenas uma das aplicações desse poder. Kakuzu olhou para Shin com medo. Ele não olhava mais para Shin com ganância. Podia amar o dinheiro, mas amava mais a vida. Ele sabia que somente vivendo poderia ganhar mais dinheiro. O caminho Deva olhou para Shin, e Nagato, observando através dos olhos dele, sentiu uma onda de medo. Ele estava ainda mais cauteloso com Shin agora. É claro que a expressão do caminho Deva permaneceu inalterada. Era apenas um cadáver. Copie System capítulo 243. Na verdade, sou bastante acessível, então você é o infame ceifador do mundo shinobi. Sazori olhou para Shin. Ele ouvira inúmeras histórias sobre Shin. Os shinobi de Suna tinham pavor dele, medo até de mencionar seu nome. Sazori, um gênio por si só, certa vez zombou da reputação de Shin e até considerou transformá-lo em um fantoche humano. Mas ele havia abandonado essa ideia. Ele estava com Kakuzu há tempo suficiente para saber que a força dele era comparável à sua. Mesmo com seus trunfos, ele não tinha certeza se conseguiria derrotar Kakuzu. E Shin havia esmagado Kakuzu sem esforço algum. Sazori sabia que não era páreo para Shin, não havia sentido em provocá-lo. Embora os ninjas desaparecidos fossem notoriamente arrogantes, Sazori não era estúpido. "Líder, Uzumaki Shin se juntou a Katsuki?" perguntou Sazori ao caminho Deva. Se o líder deles havia recrutado Shin, ele teria que reavaliar a força do líder. O caminho Deva olhou para Sazori e assentiu. Shin de fato havia se juntado, pelo menos nominalmente. O caminho Deva não disse que Shin era um colaborador. Seria melhor se Sazori e Kakuzu tivessem se enganado. Sazori e Kakuzu se entenderam mal. Estavam ainda mais cautelosos com o líder agora, pensando que sua força era comparável à de Shin. Se Shin soubesse o que eles pensavam, ele provavelmente riria. "Tenho uma missão. Orochimaru, do Sannin, desertou de Konoha. Quero recrutá-lo para Akatsuki," disse o caminho Deva. "Esse tipo de missão? Não tenho tempo. Preciso ir a algum lugar," disse Kakuzu, e então saiu. Ao passar por Shin, estremeceu involuntariamente. Ele estava ansioso para se afastar de Shin, cuja presença o incomodava. Ele também precisava repor os 4 corações que Shin havia destruído. Sentia-se vulnerável sem eles. O caminho Deva não tentou impedi-lo. Ele não forçaria os membros da Akatsuki a aceitar missões, especialmente um ninja desaparecido de rank S como Kakuzu. Ele não queria criar atritos. "Você está interessado?" O caminho Deva olhou para Shin. Se Shin não fosse, ele teria que ir sozinho. Ele não achava que Sazori sozinho fosse forte o suficiente para recrutar Orochimaru. Se Kakuzu estivesse disposto a ir, os dois juntos poderiam ter conseguido, mas Kakuzu já havia partido. "Orochimaru, hein? Estou interessado." Shin não estava ocupado, era melhor ir embora. "Sazori, venha comigo." Sazori ficou surpreso, mas não recusou. "Zetsu, me diga onde Orochimaru está." Shin não havia colocado uma fórmula do deus voador do trovão em Orochimaru, então ele não sabia sua localização. "Como sempre, Shin-sama, sua percepção é impecável," disse Zetsu, emergindo do chão. Os olhos do caminho Deva se estreitaram.
Ele não havia notado a presença de Zetsu. Embora reconhecesse a habilidade de Zetsu em se esconder, a habilidade de Shin em detectá-lo tão facilmente era impressionante. Vá direto ao ponto. Você sabe onde Orochimaru está, certo? Perguntou Shin. Claro. Ninguém no mundo Shinobi tem informações melhores do que eu, disse Zetsu branco, confiante. Não era inútil como Zetsu negro. Só me diga a localização dele, disse Shin impacientemente. Zetsu branco rapidamente repassou a informação. Vamos, disse Shin a Sasori, deixando o esconderijo da Akatsuki. Sasori o seguiu em silêncio. Traço. Traço. Shin ficou entediado no caminho porque Sasori não disse nada. Sasori, você parece ter medo de mim. Shin olhou para a marionete de Iruko, seu olhar parecendo penetrar através dela para ver Sasori dentro dela. Por que eu teria medo de você? A voz de Sasori veio do fantoche. Você parece inseguro, disse Shin com um sorriso. Relaxa, eu não sou tão assustador assim. Na verdade, sou bem acessível. Não vou te menosprezar só porque você é fraco. Shin deu um tapinha na cabeça de Iruko. Iruko rangeu e uma parte dela caiu. Ops, desculpe. Só estava testando a durabilidade. Não esperava que fosse tão frágil. Shin olhou para a parte caída. Ficou decepcionado. Se Sasori pudesse atingir Shin, ele o faria. Mas, lembrando-se da facilidade com que Shin derrotou Kakuzu, conteve a raiva. Era apenas uma pequena parte, ele poderia consertar depois. Sasori disse a si mesmo que não se importava. Sasori, posso ver seu fantoche mais forte, o terceiro Kazekage? Shin perguntou com um sorriso. Como você sabia? Sasori ficou chocado. Ninguém além dele deveria saber disso. Eu sei de muitas coisas. E não se preocupe, não estou interessado em roubar seu fantoche. Shin queria saber o quão forte o boneco era comparado ao terceiro Kazekage vivo. Ele estava curioso e queria pesquisar sobre marionetes nas horas vagas. Sasori hesitou por um momento, então concordou e invocou sua criação mais valiosa, o fantoche do terceiro Kazekage. Shin fez Sasori demonstrar suas habilidades. A marionete ainda podia usar a liberação magnética do terceiro Kazekage, e após as modificações de Sasori, ela também tinha outras habilidades. Shin estimou que a marionete tinha cerca de 90% do poder original do terceiro Kazekage. Copie System Capítulo 244. Orochimaru se junta a Katsuki. Shin examinou o boneco do terceiro Kazekage, deixando Sasori nervoso. Ele temia que Shin o roubasse. Mas Sasori estava pensando demais. Embora considerasse a obra-prima sua maior, Shin não ficou impressionado. É apenas mediano. O boneco era mais fraco que o terceiro Kazekage vivo. Shin perdeu interesse. Ponto. Você está questionando minhas habilidades com marionetes. Sasori ficou indignado. Não era apenas um insulto às suas habilidades, mas à sua arte. A arte de Sasori era a beleza eterna, personificada por suas marionetes imortais. Se você quer pensar dessa forma, vá em frente. A menos que Sasori pudesse fazer um fantoche mais forte que o terceiro Kazekage vivo, Shin o consideraria mediano. Sasori estava furioso. Ele não era conhecido por seu bom temperamento. Se fosse qualquer outra pessoa, ele a teria atacado com suas agulhas envenenadas. Mas este era Shin Uzumaki, ele só conseguia suprimir sua raiva. Um dia, criarei uma marionete que surpreenderá até você, Sasori prometeu interiormente. Traço. Encontraram Orochimaru graças às informações de Zetsu. Ele não havia deixado o País do Fogo após desertar de Konoha, estava escondido em uma base secreta. Qualquer outra pessoa seria mais cautelosa, mas Orochimaru era destemido. Ele não tinha medo da perseguição de Konoha, a menos que Hiruzen Sarutobi viesse pessoalmente. Minato Namikaze, como Kage, não perseguiria um ninja desaparecido. Um Kage não poderia deixar a vila tão facilmente. E Danzo não se incomodaria. Jiraiya o perseguira, mas Orochimaru o ferira. Jiraiya provavelmente ainda estava se recuperando. Jiraiya ficou ferido não porque era mais fraco que Orochimaru, mas porque não foi cruel o suficiente. Ele não conseguiu matar Orochimaru, então acabou perdendo. Não é longe de Konoha. O Orochimaru está mesmo se escondendo aqui? Zetsu nos deu informações falsas. Sasori estava desconfiado. A informação de Zetsu está correta.
Orochimaru está mesmo aqui. Shin conseguia sentir o chakra de Orochimaru com o olho da mente de Kagura. Orochimaru, saia. Shin sabia que Orochimaru estava escondido por perto. Shin. Orochimaru emergiu de trás de uma árvore. Ele havia sido informado por suas cobras. Ele pensou que eram assassinos de Konoha, mas era Shin. Shin, o que te traz aqui? Perguntou Orochimaru. Ele olhou para Sasori e franziu a testa. Esse é seu fantoche, Shin. Sasori estava escondido dentro de Iruko, que parecia uma marionete, então Orochimaru a confundiu com uma criação de Shin. Assim que terminou de falar, Iruko abriu a boca e disparou uma saraivada de agulhas venenosas e sembou em Orochimaru. Eles eram incrivelmente rápidos. Até mesmo um Jonin de elite teria dificuldade para se esquivar. Mas Orochimaru foi cauteloso. Ele invocou uma cobra para bloquear o ataque. A cobra morreu instantaneamente, não pelas agulhas, mas pelo veneno. Embora os venenos de Sasori não fossem tão potentes quanto os de Shiro, eles ainda eram mortais. O rosto de Orochimaru permaneceu impassível, mas ele estava interiormente irritado. Por algum motivo, as cobras estavam se tornando escassas na caverna Ryushi, ele não gostava de perdê-las. Se ele fosse à caverna Ryushi, saberia o porquê. Shin havia dividido a caverna em duas com sua explosão da reencarnação da Roda Dourada, matando inúmeras cobras no processo. Orochimaru, cuidado com suas palavras. Sasori não atacou novamente, mas ele não gostava de Orochimaru. Então não é o fantoche do Shin. Orochimaru estreitou os olhos, mas conteve a raiva. Suspeitava que Sasori tivesse alguma ligação com Shin. Orochimaru, estamos aqui para convidá-lo a se juntar a uma organização, disse Shin. Uma organização? Você a criou, Shin? Orochimaru estava interessado. Não, sou apenas um membro, disse Shin com um sorriso. Mesmo você sendo apenas um membro, esta organização deve ser impressionante. Orochimaru ficou surpreso. Uzumaki Shin nem era o líder. O líder da Akatsuki tem o Rinnegan. Interessado. Shin se perguntou se Orochimaru conseguiria resistir ao fascínio do Rinnegan. Na história original, um dos motivos pelos quais Orochimaru se juntou a Akatsuki foi o Rinnegan de Paine. Orochimaru esteve perto de obter o Rinnegan antes, mas perdeu a chance. Mesmo que o tivesse agarrado, não teria conseguido mantê-lo. Uchiha Madara ainda estava vivo no final da Segunda Guerra Mundial Ninja. Mesmo que Orochimaru soubesse do Rinnegan de Nagato e tentasse tomá-lo, não teria conseguido. Ele pode até ter provocado Madara e sido morto. Já que é seu convite, Shin, eu aceito. Orochimaru não hesitou depois de ouvir sobre o Rinnegan. Eu sabia que você faria isso, disse Shin, olhando para Orochimaru, que sabia que Shin havia descoberto seus motivos. Mas Orochimaru também queria aprender mais sobre o líder da Akatsuki, especialmente sua força. Eu me pergunto quão forte é o líder da sua Akatsuki. Orochimaru perguntou com um sorriso. HMPH, ele é mais forte que você, disse Sasori friamente. Ele não gostava de Orochimaru. Orochimaru encarou Sasori. Ele não era pacifista. Queria matar Sasori por sua insolência, mas descobrir sobre o líder da Akatsuki era mais importante. Ele poderia lidar com Sasori mais tarde. Ele olhou para Shin. Não conseguiria nenhuma informação útil de Sasori, que claramente não gostava dele. Se ele quisesse saber sobre o líder da Akatsuki, ele teria que perguntar a Shin. Copy System Capítulo 245 Autoconsciência de Orochimaru. Shin olhou para Orochimaru, que esperava ansiosamente, e disse com um leve sorriso, a força do pai é média. Mas ele é definitivamente mais forte que você. Sasori ficou surpreso. Se pai não ouvisse isso, sabendo de sua arrogância, provavelmente tentaria lutar contra Shin. Sasori secretamente esperava que isso acontecesse. Ele queria ver quem era mais forte, o ceifador do mundo Shinobi ou o misterioso líder da Akatsuki. Os olhos de Orochimaru brilharam. Ele também pensava que Pain era mais forte que Shin, mas agora não tinha tanta certeza. Se Pain fosse mais forte que Shin, Orochimaru não teria chance de obter o Rinnegan. Mas se não fosse, bem, talvez valesse a pena tentar. Embora Shin tivesse dito que Pain era mais forte que ele, a sorte favorecia aos ousados. Pelo Rinnegan, ele estava disposto a correr o risco. Shin, mal posso esperar para conhecer o líder, disse Orochimaru. Seu desejo de conhecer Pain era claro. HMPH.
Sasori percebeu as intenções de Orochimaru. A ganância em seus olhos era completamente evidente. Ele claramente queria o Rinnegan de Pain. No entanto, Sasori não avisou Orochimaru. Ele estava ansioso para ver Orochimaru sofrer. Ele admirava a força de Pain. Sasori havia sido derrotado por Pain e forçado a se juntar a Akatsuki. Bem, na história original, foi Conan quem recrutou Sasori, mas as coisas eram diferentes agora. Conan estava na Terra dos Redemoinhos. Shin não recusaria o pedido de Orochimaru. Ele também queria ver o drama se desenrolar. Será que Orochimaru realmente tentaria roubar o Rinnegan? Shin achava que tinha coragem, mas não força. Além disso, o Rinnegan estava com Nagato, não com Pain. Se Orochimaru tentasse arrancar os olhos de Pain, ele só conseguiria um par de olhos comuns. Shin levou Orochimaru de volta à base da Akatsuki. Só Pain estava lá. Kakuzu provavelmente estava coletando corações e dinheiro. Você voltou. Pain olhou para Orochimaru, liberando uma onda de pressão de chakra para intimidá-lo e estabelecer domínio. Ele não queria que Orochimaru desobedecesse às suas ordens. Orochimaru suportou a pressão e olhou para Shin. Comparado a Shin, Pain parecia muito mais fraco. A confiança de Orochimaru aumentou. Ele atacou, estendendo as mãos em direção aos olhos de Pain. Você ousa atacar um deus. Pain rugiu e lançou Orochimaru para longe com o Shinra Tensei. Ele se chocou contra a parede da caverna, cravado na rocha. Mas ele não ficou gravemente ferido. Ele havia modificado seu corpo para ficar tão flexível quanto uma cobra, então esse tipo de ataque não causaria muitos danos. Impressionante. Como esperado do líder da Akatsuki. Orochimaru limpou a poeira das roupas e decidiu adiar o ataque a Pain por enquanto. Sabia que não era páreo para ele. Ele tinha consciência de si mesmo e não jogaria sua vida fora desnecessariamente. Líder, você conquistou meu respeito. Mas se um dia eu o superar, seu Rinnegan será meu. Orochimaru lambeu os lábios. HMPH. Vou poupá-lo, já que é sua primeira infração. Tente de novo e você enfrentará a ira de um deus. Um deus. Orochimaru zombou interiormente. A força de Pain não era divina. Ele não tinha o poder avassalador de Uzumaki Shin. Orochimaru não tinha medo de Pain. Mesmo que se tornassem inimigos, ele estava confiante de que conseguiria escapar. Afinal, ele possuía muitas técnicas para salvar vidas. Estava determinado a alcançar a imortalidade. Não morreria facilmente. Que decepção. Eu esperava uma luta de verdade. Shin balançou a cabeça, decepcionado. Estou indo embora. Não entre em contato comigo a menos que seja absolutamente necessário. E mesmo assim, prefiro que não entrem. Shin olhou para Pain e os outros, depois se virou e foi embora. Orochimaru olhou para Pain depois que Shin saiu. Embora Pain fosse o líder, ele não tinha controle sobre Shin. Orochimaru suspeitava que Shin tivesse se juntado a Katsuki apenas por diversão. Mas ele estava curioso. Por que Shin não tentou roubar o Rinnegan? Ele era forte o suficiente para aceitá-lo, mas não o fez. O Rinnegan não era mais forte que o Sharingan. Mas Shin não ter pegado o Rinnegan foi bom para Orochimaru. Ele não poderia roubá-lo se Shin quisesse. Neste momento, Shin, que havia deixado a Katsuki, estava tentando decidir para onde ir. Devo voltar agora. Shin contou nos dedos. Ele estava ausente da Terra dos Redemoinhos há 5 dias e estava começando a sentir falta de Kuzina e dos outros. Vou voltar e dar uma olhada neles. Não quero que eles estraguem o treinamento de liberação de madeira. Hora de ir para casa. Ele abriu um portal em Omotsu Irasaki e atravessou, retornando à Terra dos Redemoinhos. Algo cheira bem. Shin sentiu o cheiro da comida no momento em que chegou. O que você está fazendo? Ele entrou na casa. Shin. Você voltou. Kuzina olhou para ele, surpresa. Você não parece muito feliz em me ver, disse Shin. Quem disse isso? Só estou dizendo que você escolheu uma péssima hora para voltar. Pelo menos espere até depois de comermos. Kuzina fez beicinho. Paulada. Shin deu um peteleco na testa. Você não deveria estar dizendo que voltei na hora certa. Eu ainda não comi. Mikoto, você é tão atenciosa. Você sabia que eu voltaria, disse Shin com um sorriso. Se eu soubesse, teria sido ótimo. Agora preciso fazer mais, disse Mikoto. Não havia comida suficiente para Shin,
Ela teria que cozinhar mais. Copie System capítulo 246. Agora posso olhar abertamente para você sentir falta da comida do Mikoto. Depois de comer até se fartar, Shin não conseguiu conter a exclamação. Como esperado, a comida do Mikoto era melhor. Então por que você foi embora? Kuzina perguntou, revirando os olhos. Shin tossiu sem jeito. Ele tinha ido embora porque estava cansado de responder as perguntas deles. Aconteceu alguma coisa importante no mundo? Perguntou Mikoto, poupando de ter que responder a Kuzina. Shin olhou para Mikoto com gratidão. Ela estava tão pensativa. A mudança de Hokage em Konoha e deserção de Orochimaru, eu suponho. Konoha tem um novo Hokage. E Orochimaru desertou? Tsunade ficou surpresa. Aconteceu alguma coisa com o velho? Tsunade pensou que Hiruzen não teria renunciado se algo não tivesse acontecido com ele. Não, Hiruzen Sarutobi está bem. Mas Minato Namikaze é o novo Hokage. Aquele Minato com cara de menino é o Hokage? Kuzina não conseguia acreditar. Ela ainda pensava em Minato como um menininho. Minato Namikaze como Hokage? Aquele velho é esperto. Tsunade zombou. Mesmo que Minato fosse Hokage, o verdadeiro poder ainda estava com Hiruzen. Porque Orochimaru desertou. Ela não estava interessada na mudança de Hokage. Ela não se importava mais com Konoha. Experimentação humana. Tsunade não ficou surpresa. Então, como está indo seu treinamento de liberação de madeira? Shin perguntou, mudando de assunto. Desisti, disse Konan. A liberação de madeira era muito difícil. Ela havia desistido. Eu também, disse Meiterumi. Ela achou mais difícil do que suas duas Kekkei Genkai. No momento, estava se concentrando no modo sábio, aprendendo com Konan. Mas planejava retornar à liberação de madeira mais tarde. Vocês todos desistiram. Shin olhou para a cozinha. Mikoto e Tsunade, Konan e Meiterumi haviam desistido. Ele se perguntou se elas também teriam desistido. O quê? Você acha que eu desistiria tão facilmente? Perguntou Tsunade. Ela persistiu no treinamento da liberação de madeira por tanto tempo que não desistiria agora. É uma boa maneira de passar o tempo. E quem sabe, talvez eu realmente aprenda, disse Mikoto com um sorriso. Estou chegando perto. Não vou desistir. Kuzina havia progredido bastante e estava confiante de que conseguiria aprender a liberação de madeira, então não desistiria. Bom. Shin ficou aliviado. Um ano se passou. Shin raramente saía da terra dos redemoinhos, exceto para viagens ocasionais de suprimentos. O sistema lhe deu outro cartão de replicação avançada. Ele havia acumulado algumas cartas de replicação, mas ainda não as havia usado. Sua força já era forte o suficiente, então Shin não precisava usá-las por enquanto. Ele as guardaria para mais tarde. Tsunade, agora posso oficialmente menosprezar você, disse Kuzina, rindo triunfantemente. Após um ano de treinamento, Kuzina dominou a liberação de madeira, enquanto Tsunade e Mikoto não. Kuzina, não insista, ou eu vou te mostrar o que é a verdadeira crueldade. Tsunade olhou feio para Kuzina, irritada com sua ostentação. Quer lutar? Pode vir. Os olhos de Kuzina brilharam. Desde jovem, Kuzina sempre quis ser capaz de suprimir Tsunade, e agora a oportunidade finalmente havia chegado. Kuzina, você não acha que é mais forte que eu só porque aprendeu a liberação de madeira, acha? Kuzina ainda não havia aprendido nenhum jutsu avançado de liberação de madeira. Tsunade não tinha medo dela. Se vocês dois vão brigar, apressem-se e façam isso. Shin olhou para Kuzina e Tsunade, que estavam brigando, mas não estavam brigando de verdade. Cala a boca. Ambos gritaram para Shin. É o rugido de uma dinossauro fêmea. Minhas orelhas estão prestes a explodir. Shin provocou, dando tapinhas nas orelhas. Boom! Com um estrondo, o chão se abriu com uma força poderosa. O lugar onde Shin estava sentado se transformou em um grande fosso. Ufa, essa foi por pouco. Shin soltou um suspiro. Ele quase foi atingido pelos punhos de Kuzina e Tsunade. Shin, o que você acabou de dizer? Pode repetir? Tsunade o encarou. Ah, eu não disse nada. Você deve ter ouvido errado. Shin recuou. Você me chamou de dinossauro? Aposto que você está louco para levar uma surra hoje. Kuzina correu em direção a Shin, feroz.
Shin virou o corpo levemente, desviando do punho que Kuzina lançou, e então aproveitou a oportunidade para puxar Kuzina para os seus braços. Me solta. Kuzina, presa nos braços de Shin, não conseguia se libertar e olhava para Shin com vergonha. Eu te solto se você prometer não me atacar. E Tsunade, abaixe os punhos. Shin olhou para Tsunade, que também se preparava para atacar. Por que eu deveria? Você está segurando Kuzina, não eu, disse Tsunade, sem compaixão. Não se preocupe, Kuzina, eu vou te vingar. Já que você é minha irmãzinha agora. Eu não sou sua irmã. Pare de se aproveitar de mim. Kuzina balançou os braços com raiva. Shin, o jantar está pronto. A chegada oportuna de Conan salvou Shin. Pare de brincadeira. Vamos comer, disse ele, soltando Kuzina e pegando a mão de Conan, deixando Kuzina e Tsunade se encarando. Copie System capítulo 247. Arrependimento de não ter intimidado você quando era mais jovem na mesa de jantar. Mikoto cutucou Shin. Shin, aconteceu alguma coisa? Shin se virou para Mikoto, curioso. O que está acontecendo com aqueles dois? Mikoto sussurrou, gesticulando sutilmente em direção a Kuzina e Tsunade, que estavam ambas lançando olhares furiosos para Shin. Não tenho ideia, Shin respondeu dando de ombros, fingindo inocência. Mikoto revirou os olhos. Ele esperava que ela acreditasse nisso. Kuzina e Tsunade não estariam lançando-lhe aquele olhar mortal sem motivo. A evasiva de Shin não incomodou Mikoto, ela não estava muito curiosa. No entanto, Meitomi estava ardendo de curiosidade. Depois do jantar, ela não aguentou mais e se aproximou de Kuzina. Estimado Suikage, por que essa cara feia? Não me chame de Suikage. Não existe mais nem vila, respondeu Kuzina, desanimada. Com apenas 6 deles, incluindo Shin, eles dificilmente poderiam ser considerados uma vila. Tudo bem, estimada Kuzina, por que tão triste? Meitomi reformulou sua pergunta. Pergunte a ele. Kuzina lançou um olhar ressentido para Shin. Claramente, ela ainda não tinha superado. Meitomi olhou para Shin e decidiu não perguntar. Sabia que seria perda de tempo. Ele tinha acabado de se esquivar da pergunta. Na verdade, eu sei. Shin disse que Kuzina e Tsunade são dinossauros fêmeas. As palavras de Conan foram interrompidas quando Kuzina e Tsunade taparam a boca dela com as mãos, lançando-lhe olhares ameaçadores. Sob o olhar ameaçador combinado de Kuzina e Tsunade, Conan se submeteu vergonhosamente. Vou treinar agora. Shin decidiu que era hora de ele também ir embora. Se ele ficasse, Kuzina e Tsunade poderiam tentar matá-lo. Não que ele tivesse medo deles, ele só não queria que eles destruíssem a casa. Shin não estava apenas dando desculpas, ele realmente foi treinar. Mesmo com seu nível de poder, ele não desistiu de aprimorar suas habilidades. Ele se concentrou em Taijutsu, aprimorando suas habilidades físicas. Seu chakra e outras habilidades já estavam no auge, e seu poder ocular era incomparável no mundo shinobi. Por enquanto, apenas o Taijutsu oferecia mais espaço para aprimoramento. Ele treinou por horas na dimensão Kamui, que estava um pouco deteriorada após o uso repetido. Saindo de Kamui, ele deu um tapa na testa, percebendo que havia esquecido algo. Shin havia prometido a Kuzina que lhe ensinaria ninjutsu de liberação de madeira naquela tarde, mas ele havia se esquecido completamente disso. Kuzina, que já estava com raiva, devia estar ainda mais brava agora. De fato, quando Shin retornou, Kuzina estava esperando por ele, de braços cruzados e fazendo beicinho. Desculpe, Kuzina. Fiquei tão absorto no meu treinamento que esqueci de te ensinar o ninjutsu de liberação de madeira. Kuzina possuía o Kekkei Genkai de liberação de madeira, mas ainda não havia aprendido nenhum jutsu de liberação de madeira. Era como ter uma arma, mas sem balas. É por isso que você está se desculpando. Você deveria se desculpar pelo que disse antes. Kuzina disparou, avançando para mordê-lo. Estou começando a achar que você é parte cachorro, disse Shin, desamparado, olhando para Kuzina, que ainda o mordia. Você merece. Eu também quero te morder, acrescentou Tsunade, olhando feio para ele, embora não fosse mordê-lo de fato. Kuzina, pare de mordê-lo. Mikoto interveio, puxando Kuzina para longe de Shin. Mikoto, está com pena dele agora. Kuzina provocou. Sim, disse Mikoto,
assentindo com muita naturalidade. Ela não se sentiria mais envergonhada pelas palavras de Kuzina. Amanhã, você precisa se lembrar de me ensinar ninjutsu de liberação de madeira. Ainda estou esperando para ter uma luta com alguém, disse Kuzina Shin, lançando um olhar significativo para Tsunade. Quanto a alguém a quem Kuzina se referia, Shin e os outros sabiam que era Tsunade. Os lábios de Tsunade se contraíram. Ela não tinha talento para a liberação de madeira. E a liberação de madeira era sequer considerada uma Kekkei do clã Senju. Pensar em Shin e Kuzina, ambos membros do clã Uzumaki, mas capazes de aprender a liberação de madeira, enquanto ela, um membro legítimo do clã Senju, não a dominava, parecia um insulto. O treinamento de Tsunade não fora em vão. Ela se sentia perto de dominá-lo. Kuzina simplesmente o havia aprendido antes. Mesmo assim, era frustrante. Estou começando a me arrepender de algo, disse Tsunade de repente. Arrepender-se de quê? Perguntou Kuzina, curiosa. Me arrependo de não ter te intimidado quando você era pequena, respondeu Tsunade, lançando um olhar penetrante para Kuzina. HMPH, mas você intimidava o Shin. Lembra como você gostava de beliscar as bochechas dele? Kuzina não tinha esquecido, e ficou com bastante ciúmes na época. Mal posso esperar para vê-los lutar. Meitaro me disse animadamente. Você só quer ver o mundo pegar fogo, não é? Vai refletir sobre o seu comportamento. Shin deu um tapinha na testa de Meiterumi. Meiterumi lançou-lhe um olhar ressentido. Ele não tinha o direito de lhe dar sermão. O comportamento dele era muito pior que o dela. Você está sempre me intimidando, disse Meiterumi, desanimada. O que mais a irritava era não poder revidar. Ela estava até começando a se acostumar. Vou fazer o jantar. O que você quer comer? Perguntou Mikoto. Qualquer coisa que o Mikoto fizer, eu como com prazer. Não sou exigente, respondeu Shin. Ele apenas evitou a culinária obscura de Kuzina e Tsunade. A culinária deles era letal, até mesmo para alguém com sua constituição. Copie System capítulo 248, o ataque de Obito em Konoha depois do jantar. Shin estava prestes a discutir assuntos importantes da vida com Mikoto. Assim que chegou do lado de fora do quarto de Mikoto, franziu a testa de repente. O Zetsu está entrando em contato comigo? Shin deu ao Zetsu uma kunai do deus voador do trovão para que ele pudesse contatá-lo se algo acontecesse. Enquanto o chakra fosse canalizado para o deus voador do trovão kunai, Shin seria capaz de senti-lo. Vou dar uma olhada. Shin decidiu dar uma olhada. Depois de dizer algumas palavras para as meninas, Shin saiu e apareceu instantaneamente na frente de Zetsu. Zetsu, há algo urgente. Shin olhou para Zetsu calmamente. Já que ele havia usado a kunai do deus voador do trovão para contatá-lo, devia ser algo importante. Zetsu não ousaria perturbá-lo de outra forma. Shin-sama, há de fato um assunto urgente a ser relatado, sobre os movimentos de Obito, respondeu Zetsu branco. Zetsu negro permaneceu em silêncio. Os movimentos de Obito. Shin de repente achou a situação interessante. Zetsu estava, na verdade, lhe contando os movimentos de Obito Uchiha. Logicamente, Zetsu negro e Zetsu branco deveriam estar mais inclinados ao Obito Uchiha. Internamente, Zetsu negro e Zetsu branco estavam relutantes em compartilhar os planos de Obito, mas temiam irritar Shin e colocar em risco o plano de Madara. Para ser mais preciso, foi ideia do Zetsu negro apaziguar Shin. Além disso, revelar os movimentos atuais de Obito era irrelevante. Shin-sama, Obito planeja atacar Konoha, relatou Zetsu branco. Atacar Konoha? O Jinchuriki da Nove Caudas está prestes a dar à luz? Combinando isso com a história original, Shin imediatamente adivinhou. Zetsu branco ficou surpreso. Era informação confidencial, como Shin sabia. A gravidez da Jinchuriki da Nove Caudas era um segredo bem guardado. Durante a gravidez, o celo enfraquecia, especialmente durante o parto. Se essa informação vazasse, poderia levar a ataques, especialmente de outras vilas ocultas. De fato, Shin-sama, o Jinchuriki da Nove Caudas está prestes a dar à luz, e Obito pretende usar esta oportunidade para libertar a Nove Caudas e atacar Konoha. Zetsu branco contou completamente o plano de Shin Obito Uchiha. O plano era simples: infiltrar-se em Konoha, libertar a Nove Caudas durante o parto, quando o selo estava enfraquecido, e então assistir ao caos se desenrolar.
A motivação de Obito era a vingança contra seu mestre, Minato Namikaze. Ele ainda guardava rancor de Minato por não tê-lo salvado quando foi esmagado por uma pedra. E quando Rin morreu, esse rancor se intensificou em ódio. Minato não salvou Rin. Obito não via mais Minato como seu professor, apenas como um inimigo. Ele também estava se vingando de Konoha. Quanto a Kakashi e Ataque, não era que Obito não odiasse Kakashi, mas ele ainda tinha alguns sentimentos e não conseguia atacar seu bom amigo, quando Obito vai embora. Shin perguntou, pensando se deveria se juntar à diversão. Para o mundo de Naruto, a Fúria da Kyuubi é um evento histórico. Como ele poderia não ir ver um evento tão grandioso? Ele parte para Konoha amanhã à noite. Bom saber. Depois que Shin terminou de falar, ele retornou diretamente para a terra dos redemoinhos. Só era amanhã à noite, então não havia a necessidade de pressa. Shin ainda estava ansioso para voltar e dormir com Mikoto. Depois de retornar, Shin foi direto para o quarto de Mikoto. Na manhã seguinte, Shin saiu do quarto de Mikoto e foi recebido pelos olhares ressentidos de Kuzina e dos outros. Vocês dois não se importam nem um pouco. Estava muito barulhento ontem à noite, disse Kuzina ressentida. Eles não tinham dormido bem, embora isso não fosse grande coisa para eles. Era principalmente porque era distrativo constrangedor. Principalmente Meiterumi, que disse que ainda era uma garotinha que não tinha passado por nada. Então por que a fizeram ouvir isso? Ain, da próxima vez eu vou desenvolver uma técnica de vedação à prova de som. Shin tossiu sem jeito. Onde está Mikoto? Com vergonha de sair? Perguntou Tsunade. Shin balançou a cabeça. Não envergonhado, apenas exausto. Vou para Konoha hoje. Algo grande está prestes a acontecer. Alguém quer vir? Shin mudou de assunto. Não tenho tempo. Tsunade treinava desesperadamente a liberação de madeira. Ela nunca havia levado tão a sério. Talvez o sucesso de Kuzina a estivesse motivando. Estou dentro. Kuzina se ofereceu imediatamente. Ela estava entediada, e um grande evento parecia interessante. Tsunade, é sobre Konoha. Tem certeza de que não quer ir? Kuzina cutucou o braço de Tsunade e perguntou. Não estou mais interessada em Konoha. Não quero me envolver. Tsunade estava determinada a romper seus laços com Konoha. Ela não queria mais se envolver nos assuntos deles. Era melhor ficar longe. Combinado comigo. Kuzina sorriu e olhou para Konan. Konan, você vem? Eu gostaria, mas se eu for, quem vai cozinhar? Konan não conseguiu evitar dizer. Quanto a Mikoto, ela provavelmente não teria forças para fazer nada até o meio-dia, muito menos cozinhar. Kuzina, ao ver que Konan não poderia ir, sentiu uma pontada de decepção, mas, por dentro, estava emocionada. Seriam só ela e Shin. Quanto à última, Meiterumi. Kuzina olhou para Meiterumi com um olhar ameaçador. Mei, você não está pensando em vir, está? Diante do olhar ameaçador de Kuzina, o que Meiterumi poderia fazer? Ela queria ir? Claro, Meiterumi queria ir, mas não podia ignorar a ameaça de Kuzina. Eu não quero ir. Meiterumi disse, desanimada. Ela queria muito participar da brincadeira, mas teve que recuar diante de Kuzina. Não havia nada que ela pudesse fazer, porque Kuzina era mais forte que ela, e Meiterumi só conseguia engolir suas queixas. Copie System capítulo 249. A véspera da fúria da raposa de 9 caudas. Shin deixou Suikagakure com Kuzina e Meiterumi, indo em direção a Konoha. Quanto ao motivo pelo qual Meiterumi acabou vindo, foi naturalmente porque Kuzina não suportava os olhos lamentáveis de Meiterumi, então ela concordou em trazer Meiterumi com eles. O ataque de Obito a Konoha estava marcado para o anoitecer, mas ainda era de manhã, então eles tinham bastante tempo. Shin decidiu que chegariam cedo e esperariam. Eles não usaram ninjutsu espaço-temporal, mas sua velocidade ainda era impressionante. Chegaram a Konoha ao meio-dia. Então esta é Konoha. Meiterumi olhou ao redor com curiosidade. Konoha, como a vila oculta mais próspera, era muito mais impressionante que Kirigakure. Naquela época, Meiterumi desconhecia a situação em Kirigakure. Se ela fosse a Kirigakure, saberia que Konoha não era apenas várias vezes melhor, mas dezenas de vezes melhor. Kirigakure estava praticamente em ruínas, graças às maquinações de Obito. O quarto Mizukage estava morto, e o atual quinto Mizukage, Yagura,
Estava sob o controle de Obito, e a era da névoa sangrenta estava a todo vapor. Kirigakure também teve a maior taxa de rotatividade de Kage. Enquanto outras vilas estavam em sua quarta posição, Kiri já estava em sua quinta posição. Originalmente, Yagura deveria ter sido o quarto Mizukage, mas Shin matando o terceiro Mizukage durante a Segunda Guerra Mundial Ninja alterou a linha do tempo. Claro, tais detalhes eram triviais para Shin, o destino de Kirigakure era relevante para ele. Tire essa cara de espanto do rosto. Você parece uma caipira. É constrangedor, disse Shin, dando um leve tapa no ombro de Meiterumi. É assim que você fala com as pessoas? Meiterumi revirou os olhos para Shin, mas também ficou séria, não tão surpresa quanto antes. Ela também era alguém que se importava com sua imagem. Estamos sendo vigiados. De repente, Meiterumi percebeu que alguém os estava monitorando, e uma luz fria brilhou em seus olhos. Anbu de Konoha, não se preocupe com eles partirão em breve. Se Meiterumi conseguia detectar que alguém os estava monitorando, como Shin não notaria. Mas não havia necessidade de prestar atenção, aquelas pessoas iriam embora em breve. De fato, em menos de um minuto, os membros da Anbu já haviam partido, provavelmente para relatar a situação a Minato Namikaze. Era compreensível. Shin entrando em Konoha certamente soaria alarmes. Embora ele não fosse oficialmente um ninja desaparecido, Konoha o tratava como um perigoso elemento rebelde. Na torre do Hokage, a Anbu se apresentou a Minato, que estava com Hiruzen Sarutobi. Depois que a Anbu saiu, um silêncio pesado tomou conta do escritório. Sandaime-sama, por que você acha que Shin Uzumaki está aqui? Minato perguntou, com a testa franzida de preocupação. Ele não conseguia deixar de se preocupar. Akiko estava prestes a dar à luz, e este era um momento crítico. A chegada de Shin deixou Minato inquieto. Por algum motivo, ele teve uma premonição ruim hoje e esperava que fosse apenas uma premonição. Não tenho certeza. Minato, volte e cuide da Akiko. Eu cuido das coisas aqui. Hiruzen também não tinha certeza dos motivos de Shin, mas conteve a preocupação. Certo. Obrigado, Sandaime-sama. Minato não conseguia relaxar a menos que estivesse com Akiko. Depois que Minato saiu, Hiruzen refletiu sobre a situação, suspirando antes de consultar a papelada que Minato havia deixado para trás. Enquanto isso, Shin e seus companheiros chegaram ao Ishiraku Ramen. Vou querer o Tonkotsu Shazu Ramen. Cozinha, Mei, o que vocês querem? Por minha conta. Você só vai me oferecer lamen? Meiterumi não conseguiu evitar perguntar. O que mais você esperava? Shin olhou para ela. Ela estava sendo exigente. Ele sabia que ela gostava de lamen. Pensei que você me daria uma grande refeição, explicou Meiterumi. Ela não queria parecer ingrata, ela apenas presumiu que Shin os presentearia com algo mais extravagante. Teremos um banquete esta noite, Shin prometeu com um sorriso. Você não disse que algo grande aconteceria em Konoha esta noite? Kuzino lembrou. Sim, mas isso não significa que não podemos comer, respondeu Shin. O que vocês dois querem? Igual a você, disse Kuzina. Kuzina queria o mesmo ramen tonkotsu Shazuki Shin, enquanto Meiterumi queria ramen de frutos do mar. O Ishiraku Ramen tinha um sabor muito bom. O protagonista, Naruto Uzumaki, costumava ir a esta loja a comprar ramen não só porque era barato, mas também porque era muito saboroso. Esta noite, Naruto Uzumaki nasceria, mas não se sabia se ele ainda seria o Naruto Uzumaki da história original. Vocês dois com certeza sabem comer. Meiterumi observou incrédulo enquanto Shin e Kuzina devoravam 3 tigelas de ramen cada. O que há de tão surpreendente nisso? Shin perguntou depois de terminar sua terceira tigela. Ele estava sendo modesto. Comparados a verdadeiros competidores, ele e Kuzina eram amadores. Vamos dar uma volta por Konoha. Podemos assistir ao show hoje à noite. Shin já tinha comido até se fartar. As porções de Ishiraku eram generosas. Arrotou. Parece que estou empanturrada, Kuzina arrotou e disse. Eles passeavam pelas ruas de Konoha. Os moradores, alheios ao desastre iminente, o pior da história de Konoha seguiam com suas vidas cotidianas. O ataque da Kyuubi ficaria atrás apenas do ataque de Pain em termos de devastação. Sinto-me muito desconfortável. Meiterumi seguiu Shin e Kuzina,
observando-os conversar e rir. Ela estava com inveja. Eles a ignoravam completamente, e ela se sentia como uma vela, alimentando a força e o afeto que sentiam um pelo outro. Porque ela veio. Só para ficar de observadora. Copie System capítulo 250. A 9 Caldas se liberta à noite. Eles estavam em um restaurante Yakiniku, aproveitando o banquete que Shin havia prometido a Meiterumi. Escolheram a churrascaria mais famosa de Konoha. A comida lá tinha que ser boa. Você está satisfeito? Shin perguntou a Meiterumi. Meiterumi assentiu, tendo comido até se fartar. Ela queria fazer Shin pagar por tê-la deixado de fora mais cedo. Vamos então. Shin conduziu Kuzina e Meiterumi para fora do restaurante. As ruas estavam desertas, mas Ambu patrulhava vigilantemente. Shin, o que exatamente está acontecendo em Konoha? A curiosidade de Kuzina finalmente atingiu seu limite. Shin não havia contado a ela antes, então Kuzina ficou muito curiosa, e agora sua curiosidade havia dominado completamente. Tudo bem te contar. Alguém vai aproveitar a oportunidade para libertar a 9 Caudas e depois atacar Konoha. Libertar a 9 Caudas? Não é fácil, né? Kuzina confiava no jutsu de selamento do clã Uzumaki, a mesma técnica usada para conter a 9 Caudas. Isso é verdade em circunstâncias normais, mas e quando o Jinchuriki da 9 Caudas está dando à luz? Não havia tempo para suprimir a 9 Caudas durante o parto, e o chakra usado para manter a técnica de selamento também enfraqueceria. Essa era a chance de 9 Caudas. A Jinchuriki da 9 Caudas é a Kiko Uzumaki. Você está dizendo que ela está grávida? Perguntou Kuzina, surpresa. De fato. E o filho dela? É muito especial. A reencarnação de Azura Otsutsuki era realmente especial. Então qual é o seu plano? Kuzina olhou para Shin e perguntou, acreditando que Shin deveria entender o que ela queria dizer com isso. Planos? Sem planos. Só observe como as coisas se desenvolvem. Shin não planejava impedir o ataque ou ajudar Konoha. Ele não se importava se Minato e Akiko viveriam ou morreriam. Seu relacionamento com Minato Namikaze não era bom, e agora estava ainda pior. Ele não moveria um dedo para salvá-lo. Quanto a Akiko Uzumaki, embora compartilhassem o mesmo nome de clã, não eram próximos. Ele não tinha motivo para salvá-la. E ele também não planejava ajudar Obito Uchiha. Ele estava ali apenas como espectador, para testemunhar este evento histórico. Ah! Kuzina não o pressionou mais. Ela também não se importava muito com Akiko Uzumaki. Eles mal se conheciam. De volta à academia, Kuzina sentiu que Akiko estava evitando ela e Shin deliberadamente, e ela estava certa. Depois de se tornar a Jinchuriki da 9 Caudas, Akiko foi instruída por Hiruzen a manter distância deles. Quanto tempo temos que esperar? Meiterumi perguntou. Não sei, Shin deu de ombros. Ele não tinha ideia de quando Akiko Uzumaki daria luz. Obito provavelmente atacaria nessa hora. Traço. O tempo passou lentamente até a meia-noite. Obito Uchiha, usando uma máscara listrada de tigre, entrou silenciosamente em Konoha. Como a vila número 1, Konoha era, obviamente, fortemente protegida, especialmente neste dia tão importante. No entanto, para um shinobi habilidoso como Obito, a infiltração não era difícil, especialmente com seu ninjutsu espaço-temporal e assistência de Zetsu branco. De Zetsu branco, Obito descobriu a localização da sala de parto, não dentro da vila, mas nas montanhas de Konoha. Embora fosse muito secreto, não conseguiu escapar da detecção do Zetsu branco. Minato Namikaze, estou indo atrás de você. O Sharingan de Obito girou enquanto ele formava selos de mão. 2 clones das sombras apareceram. Ele os enviou, e momentos depois, explosões ecoaram por Konoha. Obito não era estúpido. Ele sabia que um ataque direto não funcionaria. Minato Namikaze e Hiruzen Sarutobi estavam guardando a área. Ele precisava criar uma distração. De fato, Minato e Hiruzen foram atraídos pelas explosões. Obito não perdeu um segundo. Ele não tinha muito tempo. Precisava agir rápido antes que Minato e Hiruzen percebessem que era uma armadilha. Entrando na sala de parto, Obito rapidamente matou a parteira, Byakuya Sarutobi, e então arrancou o recém-nascido Naruto das mãos de Byakuya Sarutobi. Byakuya Sarutobi era a esposa de Hiruzen. Assim que Obito agarrou Naruto, Minato e Hiruzen retornaram. A expressão de Obito se obscureceu. Eles eram rápidos,
Só tinha se passado 1 minuto. Minato. O bebê. Akiko gritou fracamente. Minato viu seu filho nas mãos de Obito e se moveu para resgatá-lo, mas Obito colocou uma kunai na garganta do recém-nascido. Não se mova, quarto Hokage. Obito olhou friamente para Minato. Ao ver seu antigo professor, não sentiu nenhuma emoção. Ameaçado por Obito, Minato Namikaze naturalmente não ousou se mexer. Até Hiruzen Sarutobi, tomado pela dor e indignação pela morte de Byakuya Sarutobi, não ousou se mexer. Ao se aproximar de Akiko, Obito jogou Naruto em direção a Minato Namikaze enquanto agarrava Akiko Uzumaki. Aproveitando o momento em que Minato pegou Naruto, Obito desapareceu com Akiko, usando o Kamui. Sandaime-sama, cuide do meu filho. Vou atrás da Akiko. Minato entregou Naruto para Hiruzen, com os olhos cheios de amor e preocupação, e então usou a técnica do deus voador do trovão para perseguir o homem mascarado. Quando Minato alcançou, já era tarde demais. Obito já havia quebrado o selo de 9 caudas. Rugidor. Um rugido monstruoso sacudiu a terra quando o chakra do 9 caudas explodiu para fora, sua forma massiva se materializando atrás do rochedo do Hokage. Droga! Os olhos de Minato estavam vermelhos. Ele sabia o que acontecia com o Jinchuriki depois que a besta com cauda era extraída. Você chegou tarde demais, quarto Hokage. Obito Uchiha impiedosamente jogou o corpo de Akiko Uzumaki em direção ao Minato. Sem dizer mais nada, ele usou Kamui para desaparecer em sua dimensão pessoal e então se teletransportou para Konoha por meio de um marcador pré-definido. Obrigado por assistir, até a próxima. Solen irmãos. Solen irmãos.